Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal Mundo Fla Hit, sempre trazendo aí mais um corte para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, galera. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês algum corte aqui para você, primeiro dos donos da bola do Rio de Janeiro, também tem o SBT Esporte Rio, também aqui um cortezinho aqui também da ESPN Brasil. Atualizar, aperta o F5. Vou entrar aqui no meio de vocês. Lá ele. Vou ficar aqui no meio de vocês, porque eu vou ficar aqui, não tem nada a ver, a gente nem tem time aqui. Mas é porque a gente vai falar de Flamengo agora, a nossa Gabi Marino preparou um material especial pra gente sobre ele. Filipinho. Vamos ver. Fala, Filipinho. Vamos ver. Sob o comando do técnico Felipe Luiz, o Flamengo está sem perder há 21 jogos. São 15 vitórias e 6 empates, desde 20 de outubro do ano passado. Essa é a maior invencibilidade do país, que dura desde o duelo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. Entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar. Se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. Atrás de Felipe no ranking aparece Thiago Carpini do Vitória, com 20 jogos sem perder. O início da invencibilidade foi no dia 20 de novembro de 2024. Na vitória sobre o Criciúma por 1-0, pela 30ª, apenas uma derrota. São 44 gols pró e 12 contra, um aproveitamento de quase 80%. O único revés foi para o Fluminense em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de outubro do ano passado. Com um início de carreira muito promissor, Felipe soma mais títulos do que derrotas pelo Flamengo. Para ele, o crédito ao bom desempenho se dá também pela qualidade do elenco. Qualidade, ambição, talento, o primeiro, né? Um grupo, como o teu companheiro falou, não tenho vergonha de falar, é o melhor elenco da América. Então, esse é o primeiro. Depois, parece fácil, mas quando as coisas parecem fáceis é porque tem muito trabalho atrás, porque eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito e eles trabalharam muito, muito mais para poder estar nesse momento de forma. Então, o objetivo agora é trabalhar ainda mais para que esse momento de forma continue, que os adversários entendam que é um time que não para, que é um time que quer mais e é muito ambicioso. Em 2024, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro. Já nesta temporada, a equipe carioca conquistou 2 títulos até aqui: a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. Além disso, no último sábado, venceu o Vasco por 1-0 e saiu na frente na disputa por uma vaga na final do estadual. Nota! Que beleza, Gabi. Nota de Gabi Marino, que agora já faz parte do... Ela tava, né? Oficializada. Ia lá, jornalismo, Band News. Aí esse dia a gente fez uma entrada com ela falou: não, GV, tô aqui trabalhando, daqui a pouco tem um bloco, já vou molhar a palavra. Ganhou a carteirinha. Já tá na carteirinha, Gabi agora é nossa. Ei, Gabi, já tá com a gente. Excelente VT da Gabi, só pra jogar luz num trabalho que é maravilhoso. E assim, esses dias eu tava vendo... É porque esse assunto, falar dessa pessoa é delicado, então eu vou falar meio subjetivamente. Eu vi uma declaração de um jornalista brasileiro falando que... Não do Felipe Luiz, né? Falar enfim. Uma opinião sobre o Felipe Luiz que eu gostei, que é uma nova versão de técnico que assume erro, mas não é que ele assume erro pra jogar pra galera, não. Sim. Ele falou, cara, quem errou com o Alcaraz fui eu. O Flamengo contratou o Alcaraz a peso de ouro jogando pra caramba. Ele veio aqui. Eu não consegui fazer o cara jogar. Eu errei. O cara foi pro Everton, tá arrebentando. Eu vou botar a culpa
no campo, na bola, no sol, na língua. Não. Eu errei. E eu achei aquilo do cacete, que todo mundo achou. E aí o pessoal tava falando disso, eu vi até normalmente um jornalista que tem opiniões meio controversas, mas que eu falei, cara, concordei com ele, assim. Né? Faz todo sentido. E é muito legal. O Felipe é um cara muito diferente, sempre foi. A gente sempre falou isso aqui. Agora, tem algumas coisas que o Felipe faz que eu acho que são fora da caixa. Ele divide, por exemplo, a opinião sobre o time, ele pede conselho para os jogadores, ele falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, sobre poder conversar com o Felipe o esquema tático, entender como é que os caras se sentem mais confortáveis, o que pode mudar para o Flamengo render melhor dentro de campo, a depender da opinião de determinados atletas que ele considera que tenham liderança dentro do grupo. Outra coisa que o Felipe faz, ele já fazia isso quando jogador. O Felipe é muito inteligente. Eu acho que ele foi muito mais atleta, assim, no sentido de ter performado muito mais pelo intelectual que ele tem do que até pela parte não técnica, mas física ali do dia a dia. Às vezes a inteligência do Felipe fazia com que ele rendesse muito mais dentro de campo, uma jogada, um passe, achar um espaço que talvez um outro atleta mais técnico do que ele não fizesse, porque não tinha a mesma inteligência que o Felipe tinha. Eu acho que isso faz com que ele consiga alavancar atletas, a questão tática de adaptar determinadas situações pelo que ele enxerga dentro de campo. Acho que isso faz com que ele consiga ser muito mais. A questão, a dedicação que ele tem ao esporte, a inteligência que ele tem, a forma como ele vê futebol, faz com que o Felipe seja muito mais até do que a parte técnica que ele tinha como atleta. Não, é legal tu falar isso, até porque ele bota o time dele pra jogar de um jeito que ele não tinha muita característica pra jogar. Sim. Porque ele nunca foi um cara muito veloz, não foi aquele jogador muito forte. Ele era muito inteligente pra entender os espaços, pra atacar os espaços, pra se posicionar. E concordo com o Thiago com relação a isso. E no futebol, o Getúlio Vargas sabe disso, porque jogou também como eu. A vida aí no futebol, a gente sabe disso bem claro, é feita de transferência de responsabilidades. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí o Felipe Luiz, quando ele vem, ele quebra um paradigma e essas pessoas, às vezes, que vêm de uma forma pejorativa, não estão preparadas para esse tipo de declaração. E a gente espera que outros façam o mesmo, porque aí você divide a responsabilidade. Eu acho que não é nem só dele, eu acho que é dos dois. Tanto ele não conseguiu fazer com que o cara jogasse e o cara também não conseguiu se adaptar. E faz parte, é ser humano, acontece com qualquer um. Só que quando você vem e admite isso, sendo você o líder de uma agremiação como o Flamengo, você se coloca perto, como a gente está falando de liderança, no mesmo nível dos seus liderados. E aí você respeita dos caras. Gente, não é fácil fazer o que ele faz. É óbvio que ele faz porque ele é o Felipe Luiz, porque ele é multicampeão, porque ele é um cara querido, admirado por todo mundo. E, pô, eu vi. Você não estava com a gente na Band ainda. Por coincidência do destino, juntou um monte de jogador da base do Flamengo em outras funções hoje em dia na beira do campo. Campeonato Carioca, exclusividade da Band ano passado. Estávamos eu, Juan, Soldado, Fabinho, que não era da base, mas jogou no Flamengo, Andrezinho, porque eu jogava contra o Nova Iguaçu, Carlos Renan, zagueiro. Tinham 6 ou 7, tinha mais um, cara. Conversando. E o Atisson, que também é da base do Flamengo. Cara, a gente falou, pô, que maneiro, na boca do túnel ali. O Flamengo entra pra aquecer, entra no pique. O Felipe Luiz parou, voltou, abraçou o Atisson e falou: hoje eu tô nervoso. A gente, porque ele, meu ídolo tá aqui, não é fácil jogar na frente do meu ídolo, Atisson, ser bobo. Então, ele falando sério, irmão, uma humildade assim. Então, claro que o Felipe tem o respaldo dos caras escutarem ele, respeitarem, porque o Felipe Luiz, se fosse um treinador normal de 40 anos, não seria tão fácil. Mas a vida é feita de oportunidades. Nosso coach Fernandão, dentre seus milhares de livros lidos, já trouxe isso pra gente. Posso te dar um exemplo de tudo que você falou para corroborar? Por favor. O senhor hoje tá bem, Pablo Marçal. Não, o Tite passou pelo Flamengo. O Tite passou pelo Flamengo, é um cara multicampeão também e não conseguiu que o time performasse. Não, agora você não é só isso, não conseguiu o time performasse. E o Felipe Luiz é um cara que tem menos experiência, tem tantos títulos quanto, ou não tô aqui para comparar isso, mas é campeão também. Faz o time jogar como ele disse, como a torcida espera que o time jogue. E aí a importância do vestiário, que a gente tenta falar, porque a gente, tu é padeiro, o outro é motoboy, o outro é médico, cada um viveu meio mais tempo que a gente viveu isso de futebol. Pode ser o treinador que for, senão o Luxemburgo continuava ganhando tudo, porque todo mundo fala que é o melhor treinador que teve. O Djalminha, todos que foram no podcast no Mundo GV, Cafu, todos eles. Só aquele momento que o Vanderlei, porque os caras diziam que ele começou a se preocupar com tudo, esqueceu o campo de bola, hotel, perdeu o campo de bola. Não adianta. O Tite é um baita do treinador. Por algum motivo, as ideias dele pararam de conectar e ele perdeu aquele tipo videogame. Perdeu. E o Felipe, que estava dentro, é mais fácil. E é assim que é. E vai chegar o tempo. Porque o Felipe não vai ser igual o Ferguson, que vai ficar 15 anos no Flamengo. Porque no futebol sul-americano, acho que subir é impossível. Sempre é tempo de ir. Mas assim, daqui a pouco vai acontecer também. E vai embora. Só que o Felipe, eu acho
que ele, a hora que ele quiser sair do Flamengo, o Flamengo quiser, ele vai ter bastante opção, porque é um grande cara, um grande treinador, né? E outra coisa, o idioma, vários idiomas, jogou fora, treinador brasileiro tem essa questão, enfim, isso é um papo mais profundo. Vamos ao que interessa, pega a visão. Bom, Pedrosa. Vamos nessa. Caraca, 10 minutos de groselha. Tá bom, Parabéns, Lucas Pedrosa. feriado. Muito bem. Mas o negócio é que se ninguém mandou trocar, é que o negócio tava tá dando legal. bom. Manda aqui a hashtag. Cadê, Giovanni? Tá aí. Esse treme que deu foi Isabelle que tropeçou na câmera SBT Esportivo. Manda sua foto. O que você tá fazendo? Tá descansando? Foi pro bloco? Né? Não gosta de carnaval? Gosta de carnaval? Assistiu pela televisão? E me manda, que a gente vai colocar aqui esse telão cheio de foto. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar todos os jogadores. Todos não, muitos, né? Todos não dá. O que eles fizeram no carnaval? Viu o Verratti no camarote? Tava lá no camarote. Coutinho Neymar estava ontem na Sapucaí. Apareceu também. Neymar apareceu. Casado. Casadíssimo. É outra fase. Romântico, uma coisa romântica, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas antes, o Flamengo se reapresentou hoje, depois de ganhar folga depois do Clássico. O time está se preparando para o jogo de volta contra o próprio Vasco e conta com alguns jogadores que têm ganhado destaque aí no time. A gente vai ver quem é. Rodou. O Flamengo vive um 2025 em conexão com jogadores, torcida e técnico. Essa união entre Felipe Luiz e o elenco tem dado ótimos resultados, inclusive melhorando o desempenho de alguns atletas. Entre eles está o Varela. Ele está aproveitando as oportunidades que vem tendo com o treinador e, aos poucos, está recuperando o espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alexandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. O Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo, porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, aqui jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe. No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 36 delas. Já em 2025, até aqui, foram 6 jogos, sendo 5 em campo desde o apito inicial. O rubro-negro contratou o uruguaio em julho de 2022 e até então o atleta tem vínculo válido até dezembro deste ano. Enquanto isso, o Flamengo trabalha na renovação de Pulgar e Arrascaeta. O time tem uma semana livre para provar que está cada vez mais pronto para os desafios da temporada. Uma semana livre aí com folga. Aliás, não foi uma prática só do Flamengo, né, Pedrosa? Os times fizeram isso, né? O carnaval aí. E a gente tem esse campeonato carioca com o Flu, o Voltaço e o Vasco e o Flamengo ainda em atividade. Sim. Então os times fizeram isso. Aliás, eu tô reparando, enquanto eu falo, que só um que não tá, né? De folga? Não, que não tá nessa parte do... Aí eu só um. Eu tô falando, os times fizeram, porque, né, eu fiquei Mas, teoricamente, é algo positivo para uma equipe que não teve técnico na pré-temporada, né? Que foi o Botafogo. Então vai ficar um mês aí tendo uma intertemporada praticamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque o Botafogo também ganhou folga e já se reapresentou com um novo treinador. Ô, Pedrosa, ainda falando do Flamengo, essa preparação para encontrar o Vasco. Sim. Na sua concepção, assim, na verdade, no seu sentimento, você acha que ainda dá pro Vasco passar para essa Acho muito difícil, final? Fernanda. Sério, Pedrosa? Acho muito difícil, porque principalmente o Vasco na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Nova Iguaçu. Verdade. Famoso um jogo amanhã. decisivo e eu considero, na minha humilde visão, mais importante até do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação. O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma. Mas a Copa do Brasil para o Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca. Por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema, na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar pra galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim,
com jogos. O Flamengo não. O Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo, sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão é, hoje, o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, é você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. Vamos fazer o seguinte, a gente ontem passou a limpo, a semana tá meio confusa, né? Hoje ainda é terça-feira, eu tô parecendo que é quinta. A gente, bota a hashtag aqui, você pode mandar sua foto pra mostrar o que vocês estão fazendo nesse carnaval. A gente olhar e relembrar, e você falar muito sobre 2 jogadas positivas, vamos dizer assim, a jogada, o destaque do carnaval, o confete no Vasco e Flamengo, Vamos né? nessa. Pelo lado do Flamengo e pelo lado do Vasco. Obviamente que o lado do Flamengo vai ser o gol do Bruno Henrique, né? Eu queria que você analisasse aí friamente essa jogada. Eu falei ontem que muita gente falou, um gol sem querer, não existe, Não gente. foi. Não tem Se a como gente sem for querer, perceber, uma das grandes mudanças que o Felipe Luiz fez no segundo tempo foi justamente essa troca do Plata com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele começa o jogo na esquerda e o Plata começa o jogo na direita. No segundo tempo, já desde o início, o Plata tá na esquerda. Por quê? Na minha visão, o Plata é um jogador que ele recebe a bola de costas com muita mais tranquilidade e facilidade do que o próprio Luiz Araújo. O Plata tem essa facilidade até por ter um corpo maior também. Então, naquela jogada do gol do Bruno Henrique, a gente pode voltar do início, pra gente poder ver melhor, quem avança com a bola aqui é o zagueiro do Flamengo, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. E quem tá entre linhas é justamente o Plata. Quem erra nessa jogada, no caso do Vasco, é o Hugo Moura, que vai marcar o Léo Pereira. E o Hugo Moura tinha que estar marcando o Plata, para você não poder não dar espaço entre linhas. Então, quando o Plata recebe essa bola, voltando um pouquinho aí esses melhores momentos, quando o Plata recebe essa bola, ele tá sem marcação. E o Bruno Henrique, que é um cara muito inteligente também, ele recebe sem marcação. Congelar, é boa. Pode voltar um pouquinho, pode voltar um pouquinho mais. Pode voltar, volta. Aí, avança. Aí. O Hugo era para estar aqui. E quem tinha que estar dando a cobertura do Jair em cima do Bruno Henrique com o Lucas Freitas para que ele não ficasse no mano a mano era justamente o Jair. Mas não, quando o Hugo pula a casinha aqui para poder vir marcar o Léo Pereira, o Plata tá sozinho entre linhas. Olha como ele olha. A cabeça do Plata tá virada já, vendo o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pedindo. Agora pode soltar que a gente vai ver a movimentação natural. Pediu, conseguiu receber e bateu, e aí, obviamente, e aí a qualidade é muito mais a qualidade, também, muito né, mais a Pedro? qualidade. Eu Nesse não consigo encarar, Fernanda, como sorte, entendeu? Eu acho que é muito mais o mérito dos jogadores que se conhecem, obviamente a qualidade individual do Bruno Henrique, que conseguiu virar e bater essa bola aí no ângulo do Léo Jardim. E a outra jogada... É do Ryan, né, ô Pedrosa, do Vasco. Exato, Fernanda. Eu acho que assim, apesar do Vasco ter perdido, essa jogada é uma jogada que o Vasco não pôde ter a oportunidade de fazer em todo o Campeonato Carioca, porque o Vasco não tinha pontas. O Vasco não tinha jogadores de velocidade. O Ryan chega no final do Campeonato Carioca e ele já consegue encarar essa vaga de titular, porque o Vasco não tinha ninguém da posição. Então, se a gente voltar do início, essa jogada, é exatamente aí, pode parar ali, pode voltar. Pode voltar um pouquinho mais? Pode voltar? Isso, aí. Essa bola é uma bola longa, que o próprio Ryan raspa e deixa no pé do Felipe Coutinho. Olha como ele é diferenciado. Olha a qualidade do Felipe Coutinho, que mesmo não estando no seu melhor momento, mesmo não sendo aquele Felipe Coutinho que a gente sempre esperou, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em volta do Felipe Coutinho. Ele carrega a bola, pode soltar, e dá a bola no Ryan, atrás do Léo Pereira. Então, quando ele... Turno, acho que já teve... uma pegada. O Wesley no Verratti, aí Verratti devolveu no Varela. Gerson também. Gerson, ali, foi uma loucura. Vamos lá, Pedro Henrique Torre trazendo então o Flamengo pra gente, porque já tinha vantagem agora ampliada com 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique. Bom, aí também tem tranquilidade pelo lado rubro-negro, não dá pra ter no Clássico dos Milhões, hein, Pedro? Tá mais tranquilo sim, Bruno. Tá mais tranquilo porque conseguiu ampliar essa vantagem, né? Então, nesta segunda de carnaval... Aliás, hoje é segunda de carnaval.
para os rubro-negros e também é Natal, né? Muita gente brinca porque é aniversário do Zico, um abraço para ele, 72 anos, então os rubro-negros estão duplamente em festa nessa segunda-feira. E também felizes por conta dessa vitória no sábado de 1-0 sobre o Vasco, porque teve toda essa celeuma aí, né, de mudança de estádio, enfim, gramado, sintético, etc. E o Flamengo foi lá, não fez um primeiro tempo bom, longe disso, mas no segundo tempo foi bem dominante, assim, agressivo, colocou bola na trave e tudo mais, e conseguiu essa vitória de 1-0 com um belo gol do Bruno Henrique. Saiu feliz do estádio Newton Santos, o Engenhão, 1-0, mas de fato houve esse catire-papo, esse sururu aí no começo. Já deram no Wesley lá de saída, aí depois o Pulgar devolveu no Coutinho, então ficou mais marcado por essa troca de supapos ali no primeiro tempo mesmo, muito pegado o clássico. Os jogadores até admitiram isso depois da partida. O Flamengo vai ter a semana cheia, tranquilidade, Bruno, do morador para trabalhar nessa semana e aí tentar recuperar de vez ali Alexandro e Juninho. Ficaram fora dessa partida e o De La Cruz, que já foi relacionado, estava no banco de reservas, não atuou por ser campo sintético. Felipe Luiz até disse isso. No fim de semana, Maracanã, aí ele vai poder atuar sem nenhum tipo de problema. Então, Alexandre e o Juninho devem voltar. O Michael e o Cebolinha ainda não, lesões musculares, devem levar mais tempo para a recuperação. Então é o Flamengo trabalhando com mais calma, com essa vantagem aí. Agora pode perder por 1 gol de diferença, que avança a mais uma final de Campeonato Carioca. O Flamengo, que é o atual campeão. Obrigado, viu, Pedro? E vamos guardar essa aí da tranquilidade morador para pegar a Mariana. Se é que ela vai sobreviver também, né? Também tem isso, e um dia que ela voltar, semana que vem, sei lá. No dia, né? Ô, Jailson, vamos lá. O Vasco conseguiu equilibrar o jogo contra o Flamengo. Equilibrou por... Portal RTI Esporte. E aí o site ainda menciona aqui que Bruno Spindel conhece alguns jogadores que estão hoje no atual elenco do Cruzeiro, no caso Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa, jogadores que ele negociou inclusive para contratar para o Flamengo e depois acabou acompanhando de perto a ida para o Cruzeiro desses atletas. Outro assunto importante, galera: empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, se reunirá nesta segunda-feira, hoje, no caso, com José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, para discutir a renovação contratual do meio uruguaio. A informação foi divulgada pelo jornal El Espectador, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, lembrando que em fevereiro, estamos em março, mês passado, o Gabriel Paparazzo chegou a noticiar sobre isso. Nós confirmamos a intenção do empresário do Arrascaeta em se reunir com a diretoria do Flamengo e agora a imprensa uruguaia noticiando que a reunião é hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, procede sim a conversa, mas não tem nada avançado, nada perto de sacramentar a renovação de contrato. Existe o interesse da parte do empresário em adiantar esse assunto para não deixar fazer com que se torne novela, como foi a última renovação de contrato dele, que de fato, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara, deu muito trabalho para apurar. Inclusive, hoje o BAP, que é atual presidente do Flamengo, era do Conselho de Futebol do Flamengo na ocasião, então o BAP acompanhou de perto também essa história envolvendo o empresário do Arrascaeta. Mas quem está à frente nisso tudo aí é o José Boto, ele é o responsável por comandar todo esse tipo de situação, seja saída, seja entrada de jogador. Lembrando que ele já deu o recado, o BAP avisou, se for negociar com o clube brasileiro, ou é pagamento à vista, ou com garantias financeiras. Fora isso, nada. Inclusive... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Nesta terça-feira, dia 4 aí de março de 2025, trazendo para vocês informações, né? A gente reagiu aí, o primeiro corte dos donos da bola do Rio de Janeiro, também o segundo corte que a gente reagiu aí do SBT Esporte Rio, teve um trecho da SPN Brasil, também do Vene Casagrande, todos os links aí dos canais oficiais na descrição desse vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.